Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 4 aí da Lei Orgânica do município de Campo dos Goytacazes, beleza? Então hoje a gente vai começar a nossa aula 4 aí, o pessoal tem pedido bastante, eu queria agradecer os comentários aí, tá? O carinho de vocês, isso incentiva a gente a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, que é levar conhecimento às pessoas, beleza? Não esquece de deixar aí o seu like, tá? Para ajudar aí no engajamento do vídeo, para você poder ajudar também outras pessoas a adquirir esse conhecimento. Se inscreve no canal, né? Para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova. E deixa um comentário aqui embaixo. Deixa um comentário aqui embaixo pro titio, né? Para você poder ajudar também aí na divulgação do vídeo, beleza? Show de bola, só passando aqui para deixar um recadinho, você tem aí o nosso material completo, tá? Você tem o nosso material completo, que eu acho que eu fechei aqui, mas você tem aí, por exemplo, você tem 50 questões da língua portuguesa, né? Esse aqui é o material que você vai adquirir, caso você realize a compra, né? Então esse é o material que você vai adquirir, né? Então você tem, além das 50 questões de português, todas as questões são baseadas na banca Consulplan, tá? A gente fez aí uma pesquisa de campo. Além disso, você tem a lei orgânica, você tem o material completo, tá? Você vai ter aí o material completo, tem 50 questões do Estatuto do Servidor, tem 55 questões de informática, né? Você tem também aí 50 questões de conhecimento de direito. Você tem também 50 questões de legislação de trânsito. E você tem também aí 67 questões do Estatuto do Guarda Municipal Civil de Campo dos Goytacazes. Então é um material completo. Como a gente foca muito aqui, né, por isso que o nome do nosso canal aqui é só questões de concurso, a gente foca sempre no estudo com questões, né? Porque eu acho que o estudo com questões, você está ali lidando com a prova, né? Eu sempre gosto de usar essa analogia, né? Uma pessoa que vai aprender karatê, ela não vai aprender a história do karatê, ela vai aprender a lutar, né? Então aqui a ideia é que você aprenda a lutar fazendo questões, tá? Fazendo aí, linkando aí essa analogia, beleza? Então o nosso material ele é em PDF, tá? Se você quiser imprimir e encadernar ele, sai até mais barato do que você comprar um material aí na internet já impresso, né? Porque a pessoa que vende ele impresso vai colocar o custo da impressão, né? Então o nosso material você tem a possibilidade de imprimir ele e estudar ele impresso sem problema nenhum, tá? Você pode até encadernar, mesmo você encadernando sai até mais barato se você já comprar ele pronto, se você já comprar ele impresso, beleza? Então ele está num valor promocional, é um combo com valor promocional, você vai ter todas as matérias do concurso de Campo dos Goytacazes, cada matéria com 50 questões cada. Alguns tem mais questões, né? Outros tem menos, mas o mínimo são 50 questões, tá? Então você vai ter 50 questões de português, 50 questões de informática, 50 questões de legislação de trânsito, todas as matérias, todos os tópicos ali do seu edital você vai ter 50 questões, né? Para você poder estudar. Todas elas são comentadas, então mesmo que você não domine muito o assunto, os comentários já vai te ajudar a você, né, criar um norte aí nos estudos. Um estudo mais dinâmico, né? Então você tem o que? Eu acho que, se eu não me engano, a prova é em dezembro, você tem um pouco mais de 3 meses aí para estudar, né? Então é um estudo dinâmico, é um estudo que dá para você estudar tranquilamente, sem medo de ser feliz. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar aqui sobre as sessões, né, da sessão legislativa ordinária, que é a sessão principal aí da Câmara Municipal. Lembrando que eu tô colocando sempre os artigos que mais caem. A lei orgânica do município de Campo dos Goytacazes, né? Eu estou colocando aqui as que mais caem, tá?
Beleza? Então, vamos começar aqui nossa aula. Acho que eu tirei aqui do lugar, né? Vamos voltar aqui para falar sobre a sessão legislativa ordinária. Beleza? Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês. E vamos dar início à nossa aula de hoje. Beleza? Então, o artigo 25, independentemente de convocação, né? Ou seja, não precisa existir uma convocação. Olha, fulano, venha para a sessão, tá? A gente vai explicar direitinho o que significa as sessões, né? Todas elas, as ordinárias, as extraordinárias e as solenes, né? A principal é a ordinária, tá? Então, independente de convocação, eu não preciso chamar fulano para vir. Ele tem que vir independente de convocação, tá? A sessão legislativa ordinária desenvolve-se de 15 de fevereiro a 30 de junho. É a primeira. De junho. E de 1º de agosto a 15 de dezembro é a segunda sessão. Beleza? Então existem dois períodos. Thiago, eu tenho que lembrar esse período? Tem que. Né? É muito bom você lembrar, porque já vi várias provas caindo solicitando essa informação. Então aqui vai estabelecer o período em que as sessões legislativas ordinárias, ou seja, o período regular de trabalho do Legislativo Municipal deve ocorrer. É onde, né, o Legislativo Municipal vai trabalhar, nas sessões ordinárias. Então, de acordo com o artigo, a sessão legislativa ordinária ocorre em 2 períodos ao longo do ano. 15 de fevereiro a 30 de junho, que geralmente é quando as crianças começam a estudar, né? Isso não quer dizer, galera, eu estou colocando aqui como exemplo, porque eu gosto de lembrar dessa forma, tá? As crianças geralmente começam a estudar ou janeiro ou fevereiro ali, né? E vão até junho, depois tem as férias de julho, e aí começa tudo de novo em agosto. Eu só gosto de lembrar dessa forma, porque isso, né, eu consigo lembrar melhor, tá? Isso não quer dizer que seja uma regra. Então, 15 de fevereiro a 30 de junho, que geralmente é o período escolar, né? 15 de fevereiro a 30 de junho. Aí depois vem julho, passa julho, todas as férias de julho, começa 1º de agosto, vai até dezembro, que já é as novas férias novamente. Então eu gosto de lembrar dessa forma, tá? 15 de fevereiro a 30 de junho, que é geralmente o período escolar. Mas pode ser que o período escolar comece em janeiro, pode ser que comece em fevereiro, pode ser que não comece em 15 de fevereiro também. Mas é só para você ter uma base, para você conseguir lembrar na hora da prova, tá? Então, 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Então, isso significa que os vereadores e ali os demais membros do Legislativo devem se reunir, né? Eles devem trabalhar nesses períodos. Então, durante essas sessões, eles vão discutir ali, eles vão votar leis, orçamentos e outras questões importantes para o município. Show de bola? Então, por exemplo, se o vereador quiser propor uma nova lei para melhorar a infraestrutura das escolas municipais, ele deve fazer isso durante uma dessas sessões legislativas ordinárias, né? Então, vale ressaltar que essas datas são independentes de convocação. Então, isso significa que as sessões acontecem nessas datas, independente de serem convocadas ou não. Então, em outras palavras, essas são as datas em que se espera que o Legislativo Municipal esteja em sessão. Ok? Maravilha. Então, vamos lá para o parágrafo 1. No primeiro ano da legislatura, né, a Câmara Municipal vai se reunir em sessão solene em 1º de janeiro. Ó, lembrar isso daqui que é importante também. 1º de janeiro. E em sessões especiais, lembrar que tem as solenes e as especiais a partir de 1º de janeiro. Para a posse dos vereadores, prefeito e do vice-prefeito e eleição da mesa, na forma dos artigos 8, 18 e 19 desta lei. Então, o entendimento é super tranquilo, né? No primeiro ano da legislatura, como ele fala aqui. Qual é o período da legislatura? São 4 anos, tá?
que é o período de 4 anos para qual os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito foram eleitos. Então esse é o primeiro ano da legislatura. Uma legislatura equivale a 4 anos, ok? Beleza? Então, a Câmara Municipal ela vai se reunir em uma sessão solene em 1º de janeiro. Essa é o quê? Uma cerimônia formal para marcar o início do novo mandato. Tá? Então, a partir de 1º de janeiro, a Câmara Municipal também realiza sessões especiais. Essas sessões que não fazem parte das sessões legislativas ordinárias, mencionadas lá no artigo 25, como a gente já viu, né? Essas sessões não fazem parte dessas, né? Essas reuniões não fazem parte dessas sessões legislativas. Tá? Então, essas sessões especiais têm 3 pontos principais. Né? Essas sessões especiais aqui tem a posse dos vereadores, né? Os vereadores eleitos oficialmente assumem seus cargos, a posse do prefeito e do vice-prefeito, ou seja, o prefeito e o vice-prefeito eleitos também oficialmente assumem seus cargos, e a eleição da mesa, né? A mesa diretora da Câmara Municipal, que é o grupo de vereadores que irá liderar a Câmara. A Câmara é eleita, né? A gente ainda vai chegar lá nessa parte da eleição da mesa, né? Beleza? Então, show de bola. É isso aí. Maravilha? Até aqui está tudo tranquilo, né? Então, aqui no parágrafo 2, a sessão legislativa ordinária não será interrompida ou encerrada sem que seja concluída a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do orçamento. Então, deixa eu até colocar aqui. A lei de diretrizes orçamentárias é a nossa LDO. Tá? Só para vocês se familiarizando com essas nomenclaturas. Tá? É nossa LDO. E a lei do orçamento é a nossa LOA. Tá? É a nossa LOA. Então você tem que se familiarizar com essas siglas, que você vai ter que entender isso daqui, né? Então a sessão legislativa ordinária, que é aquela sessão normal que acontece naqueles períodos, não será interrompida ou encerrada sem que seja concluída a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. A LDO, como é que ela funciona, né? A lei de diretrizes orçamentárias é um instrumento legal que ela vai estabelecer ali as metas e prioridades do governo para o próximo ano. Tá? Então ela é elaborada como? Anualmente. E serve como um guia para a estruturação da lei orçamentária anual, que é a LOA. Ok? Com base no que foi definido pelo plano plurianual, que é o PPA. É o plano plurianual. Então a LDO ela funciona como um ajuste anual das metas determinadas no plano plurianual, sendo pensado ali de maneira estratégica, né? Vai visar ali metas sólidas, vai visar metas consistentes. Então ela vai delimitar exatamente o que será e o que não será possível realizar no próximo exercício financeiro, de acordo, claro, com as expectativas e o orçamento previsto para o próximo ano. Beleza? Então essa é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por outro lado, a lei orçamentária, aí já é a lei propriamente dita, né? Determina quanto e onde o dinheiro público será gasto e de onde virão ali os recursos financeiros para custear essas despesas. Então a LOA, né, tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro, né? Então, portanto, a relação entre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, né, é que a LDO ela vai estabelecer as metas e prioridades orçamentárias do governo, enquanto a LOA
que é a lei de orçamento, né, determina como essas metas e prioridades serão financiadas. Então, assim, para ficar bem suave o entendimento, a lei de diretrizes orçamentárias ela vai criar, né, as estratégias, né? Ela vai ela vai pensar ali de maneira estratégica, ela vai visar as metas sólidas, ela vai criar ali, ó, vai ser assim, assim, assim. Já a lei do orçamento já é colocando já as coisas em prática. Então a LDO orienta a elaboração da LOA, garantindo que o orçamento esteja alinhado com as metas e prioridades do governo. Beleza? Então, somente depois a sessão legislativa ordinária não será interrompida enquanto, né, ou seja, enquanto não for concluída a votação do projeto de lei que a gente acabou de entender, né, do projeto de lei orçamentários e do projeto de lei do orçamento. Beleza? Então, até aqui está tudo tranquilo, tudo na paz de Deus. Então, vamos continuar aqui com o parágrafo 3. A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. Então, quais são as sessões? O que é uma sessão ordinária, né? Não tem nada a ver com o compadre Washington, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com El Chan, tá? Então, as sessões ordinárias são as sessões regulares, as sessões que acontecem com horários fixos. Por isso que é ordinária. Quando uma sessão, ela é ordinária, significa que ela tem horário fixo, né? Ela tem ali como dizer assim, ela tem não é um padrão, agora eu esqueci a palavra. Ela tem gente do céu, esqueci. Ela tem uma regularidade, né? Então, por exemplo, uma sessão legislativa ordinária é um período de tempo durante o qual a Câmara Municipal ela vai se reunir regularmente para discutir e votar as leis que vão reger o município. Então, essas sessões são chamadas de ordinárias porque ocorre ali em um horário regular, né, e previsível, conforme estabelecido na lei ou no regimento interno da Câmara. Beleza? Então, isso que quer dizer ordinários. Então, são as sessões regulares ali da Câmara Municipal que ocorre durante a sessão, né, legislativa ordinária. Então, elas são realizadas independente de convocação e são onde a maioria do trabalho legislativo é realizado, incluindo a discussão e votação de leis. Aí vem as sessões extraordinárias, né, que são extra, é a parte. Então, essas sessões podem ocorrer, podem ser convocadas fora do período, aquele período que a gente falou lá no artigo 25, né? Pode ser convocadas fora do período da sessão legislativa ordinária ou além das sessões ordinárias. Então, elas geralmente são convocadas para discutir assuntos urgentes ou importantes que não podem esperar até a próxima sessão ordinária, né? Então, um exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, né, dando um exemplo prático, diante ali do aumento dos casos de Covid, né, provocados pela variante Omicron, o vice-presidente, o Jorge Mussi, considerou, né, adequada a convocação de uma sessão extraordinária. Então, no caso aí foi um caso que? Um caso fora, né, das sessões ordinárias. Eles podem convocar também os vereadores, levantar, né, ali essa questão com relação às sessões extraordinárias, tá? Então essas são as sessões extraordinárias. E tem as sessões solenes.
As sessões solenes são sessões formais, realizadas ali para marcar ocasiões especiais ou eventos significativos. Por exemplo, a posse dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, no início de seus mandatos é realizada em uma sessão solene. E o regimento interno, né, é o documento que estabelece as regras e procedimentos para o funcionamento da Câmara, incluindo quando e como essas diferentes sessões são realizadas. Isso está no regimento interno. Então, aqui no parágrafo 4, as sessões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da Câmara em sessão ou fora dela, na forma regimental. Beleza? Então, aqui está se referindo à convocação de sessões extraordinárias na Câmara Municipal. Então, as sessões extraordinárias serão convocadas por quem? Pelo presidente da Câmara, né? Seja durante uma sessão ou fora dela, conforme estabelecido no regimento interno da Câmara. Beleza? Então, as sessões extraordinárias são reuniões o quê? Que ocorrem fora do período regular de sessões ordinárias. Beleza? Como a gente já aprendeu. Então, elas são geralmente convocadas para lidar com assuntos urgentes, importantes, que não podem esperar até a próxima sessão ordinária, né? Então, o fato de o presidente da Câmara ter a autoridade para convocar essas sessões significa que ele tem a responsabilidade de garantir que o trabalho legislativo continue, mesmo fora do período regular de sessões. Ok? Show de bola. As sessões, aqui vai no parágrafo 5º, né, as sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário tomada pela maioria de 2/3 dos seus membros, quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Ok? Beleza? Lembrando que se você está gostando dessa aula, deixa o seu like, deixa o seu comentáriozinho e também se inscreve no canal para você receber as notificações quando a gente receber já estou até ficando doido. Se inscreve no canal para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova e você poder acompanhar tranquilamente. Beleza? Então, aqui no parágrafo 5º, as sessões da Câmara serão públicas. E aí existe uma exceção, tá? Então, são públicas porque qualquer pessoa pode assistir, né? Isso é parte do princípio da o quê? Transparência na governança, né? Então, existem algumas exceções à regra, né? Se houver um motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Então, uma sessão ela pode ser fechada ao público, né? Se houver um motivo relevante de preservação do decoro parlamentar, uma sessão pode ser fechada ao público. Então, o decoro parlamentar significa o quê? Se refere ao comportamento adequado e respeitoso esperado dos membros da Câmara, né? Então, para que uma sessão seja fechada ao público, é necessário uma deliberação em contrário tomada pela maioria de 2/3 dos seus membros. O que isso significa? Que pelo menos 2/3 dos membros da Câmara devem votar para fechar a sessão ao público. Ok? Então é super tranquilo. Aqui no artigo 26, as sessões da Câmara, excetuadas as de caráter solene, ou seja, exceto as de caráter solene, só poderão ser abertas com a presença de no mínimo 50% dos seus membros. Então, ele está se referindo às sessões ordinárias e às sessões extraordinárias. Só pode ser aberta com 50% de seus membros. Então, as sessões da Câmara, com exceção da solene, das sessões de caráter solene, só pode ser aberta com a presença de no mínimo metade, né, dos membros da Câmara Municipal. Então, isso significa que tem que ter metade ali dos membros. Todo mundo, né? Uma parte, 50% deve estar presente para que uma sessão possa ser oficialmente aberta e conduzida. Então, essa regra ela é importante para garantir que as decisões tomadas durante a sessão sejam representativas e tenham a participação da maioria dos membros da Câmara. No entanto, as sessões de caráter solene
são uma exceção a essa regra, né? Então, as sessões solenes são geralmente realizadas para marcar ocasiões especiais ou eventos significativos e não requerem ali um quórum mínimo para serem abertas. Beleza? Então, parágrafo único, considerar-se-á presente a sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos e das votações. Ok? Então, né? É isso. Aqui o parágrafo único. Ele está dizendo que um vereador ele será considerado presente na sessão se ele fizer o quê? Se ele assinar o livro de presença até o início da ordem do dia. Então, aí ele vai se considerar presente, né? A sessão. Se ele participar dos trabalhos e se ele participar das votações. Tá? Então, isso significa que simplesmente estar fisicamente presente na sessão não é suficiente para ser considerado presente, de acordo com as regras da Câmara. Então, o vereador também deve participar ativamente dos trabalhos e votações da sessão. A ordem do dia, galera, é a agenda ou a programação da sessão que lista os itens ali, né, que serão discutidos e votados. Beleza? Show de bola. E o livro de presença né, é assinar lá, fazer a assinatura de que você esteve presente no local. Ok? Show de bola, maravilha. Então hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, que isso vai ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Não esquece que a gente vai deixar aqui no link da descrição o material completo para você estudar por questões e assumir esse cargo aí que é seu. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos e